Bem-vindos a mais um episódio do Empreende que Vende no formato podcast na nossa Move TV Web. E antes de começar o nosso episódio de hoje, já quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, para você seguir a gente aqui no nosso canal e também dar aquele like, né, maravilhoso para essa pessoa que vos fala e, claro, para os convidados que vocês vão receber, que vocês vão ter o prazer de assistir aqui. Gente, hoje eu tô recebendo uma convidada maravilhosa, tendo o prazer de conhecê-la, né, pela primeira vez e seguindo nessa nossa estreia do Empreende que Vende no formato podcast. Hoje a minha convidada, ela tem um currículo bem extenso. Eu vou ter que ler porque ela é muita coisa, tá, gente? Além de ser linda, já já vocês vão, né, tá aqui vendo ela. Betina Costa, ela é piauiense, formada em Direito e consultora em gestão de conflitos organizacionais. Também é empreendedora, consultora empresarial, é escritora, mediadora extrajudicial e advogada consensual. Respira, porque não para por aí. Atualmente ela é mestranda na ênfase de resolução de conflitos pela AMBRA, pós-graduanda em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e membro da Comissão Nacional de Mediação da Associação Brasileira de Advogados, ABA. E o foco dela é humanizar as relações e o desenvolvimento da prevenção de conflitos. Bom, respiramos, apresentamos a minha convidada, agora com vocês, Betina Costa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E a gente vai falar sobre pessoas, que é um assunto que eu acho que é o que você, né, trabalha, com o que você faz. E eu já vou começar, Betina, para te passar a palavra, já com a pergunta. Como a perspectiva da gestão de conflitos pode contribuir na gestão de pessoas? Olha só, primeiro, muito feliz de estar aqui com você, Raquel. É um prazer estar aqui contribuindo e trazendo um pouco da minha visão para colaborar com tudo isso. O que é essa prevenção de conflitos, né? Uhum. O que é, então, lidar com pessoas? Porque, assim, eu tenho uma formação do direito, da advocacia, e a gente aprende sobre regras, sobre normas. Só que essas normas são direcionadas a quem? Pessoas. Verdade. E pessoas, né, esse fator humano, ele é imprevisível, ele é complexo, traz muitos fatores diferentes e como lidar, então, com essa gestão de conflitos, porque, assim, se a gente pensar bem, conflitos acontecem o tempo todo. Sim. Seja um ruído na comunicação, uma pessoa que entendeu mal a nossa comunicação, seja uma controvérsia, um ponto de vista diferente, isso já é um conflito. Ele está no iniciozinho, mas isso já pode gerar alguma estranheza nas relações. E se a gente convive todos os dias, esse pequeno estranhamento pode escalonar. Então, assim, como a prevenção de conflitos pode acontecer? É evitar conflito? Será? Sim. Não é evitar conflito. Não é ter uma passividade diante das relações, mas sim ter um protagonismo. Agora a gente está falando uma palavra que todo mundo sabe, né? Protagonismo. O que é protagonizar? É você ter essa autonomia para você estar nos relacionamentos, você manter a sua singularidade. Tem pessoas que são mais passivas diante dos conflitos, tem aquele padrão de evitar mais, não vou me meter. Ter uma assertividade, construir passos para ter uma assertividade e se posicionar de uma forma equilibrada, de uma forma adequada, trazendo suas necessidades, trazendo suas vontades, seus interesses e sabendo negociar. Se uma pessoa tem um padrão mais agressivo, como lidar de uma forma mais equilibrada e sustentável nessas relações? Trazer um pouco mais para o meio, para o centro. Então, tudo tem a ver com a forma como a gente se comunica. É o fator humano. Exatamente, eu gostei sobre duas palavras que você falou, né? Protagonismo, e eu acredito muito, sabe, Betina, em uma outra palavra que eu tenho trazido muito para a minha vida, e eu acredito que quando você vive isso na sua vida social, dentro da sua casa, você consegue levar isso para a relação empresa, né? Tanto enquanto gestor, líder, como também colaborador. É a palavrinha intencionalidade.
Quando você é intencional em ser protagonista, né? Seja lá de qual situação for dentro da empresa, dentro da sua casa, dentro de um relacionamento, porque as pessoas se relacionam com pessoas. A gente está aqui falando do segmento empresarial, do segmento empreendedor, mas como pessoa é ser humano e antes dela ser um cargo ou uma função, ela é alguém, né? Cheio de emoções, então ela realmente tem que vir de forma intencional, se posicionar como protagonista. Aqui nesse bate-papo, uma vez eu escutei, eu vou trazer isso para você e você vai me dar o seu feedback, o seu parecer, né? A diferença entre confronto e afronta. O que me foi passado, que eu aprendi, que a afronta, ela é sempre negativa, porque ela não vai na intenção de ser resolutiva, sabe? Ela vai na intenção de machucar, né, da pessoa se impor de uma forma de diminuir o outro, e que o confronto, ele é para que haja, bota ali as cartas na mesa, vamos saber, tem um problema aqui, a minha versão é essa, a sua é essa, e a gente vai confrontar de uma forma inteligente, de uma forma intencional para resolver o problema, e ter esse confronto, a gente vai ter uma resolução de problema, né? Então, confere aí a minha informação, você que trabalha nessa área, o que eu aprendi, né? E eu trago isso muito para minha vivência, isso confere? Isso é exatamente a semântica, o quê? Significado das palavras. A gente vê muito o conflito como um confronto, algo negativo. Né? Então, como assim? Confronto pode ser positivo, confronto pode ser... Conflito, sim. Então, tudo depende da nossa postura, como estamos, como lidamos diante dessas adversidades. Porque controvérsias, pontos de vista diferentes a gente vai encontrar o tempo todo. Agora, aquilo que a gente sabe expor, sabe comunicar de uma forma sustentável, entendendo os próprios interesses, tendo uma escuta para entender o interesse do outro, e ali a gente tem um confronto saudável ou um conflito saudável, bem, esse é o seu ponto de vista, eu compreendo, eu não concordo. Pode ser, isso é positivo, você discordar, porque cada um vai ter um ponto de vista baseado no seu repertório de vida, nas suas histórias, na forma como lida, na sua personalidade, todos os padrões culturais que ela vivenciou, isso interfere nesse relacionamento. Então, a gente pode muito bem compreender que nós temos pontos de vista diferentes. Trazer essa compreensão de que eu posso pensar diferente de você, mas que nós também temos pontos em comuns. Aí a gente vai trabalhar e dialogar em cima daqueles pontos em comuns. Porque pontos em comuns, valores em comuns nós temos, né? Verdade. E aí essa construção. Então, quando a gente fala em prevenção de conflitos, a gente fala exatamente como é que o conflito ele pode se tornar uma oportunidade de transformação das relações. Porque ele apenas está sinalizando que algo não está funcionando bem. É como um sintoma no teu corpo. Então, uma dor, ele está trazendo, olha para cá, tem algo que não está bem, é um sintoma. Então, o que é que a gente pode mudar para que a gente transforme aquela relação em algo mais sustentável, algo mais redondo, né? Circular. Perfeito. E nisso vai criando um ambiente agradável, né? Um ambiente de uma energia boa dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa, da organização. Betina, o que seria, para a gente poder entender primeiro o conceito, a comunicação não violenta? O que seria? Pronto, a comunicação não violenta, ela traz muito da perspectiva, da necessidade, das suas necessidades, de você compreender a sua necessidade, compreender a necessidade do outro. Todos nós, seres humanos, temos as nossas necessidades. E comunicar isso de uma forma clara, eficaz, sustentável, sem precisar eu vir autoritariamente impor a minha necessidade. Muitas vezes a violência, e seja ela a violência de uma agressão física realmente, como a violência psicológica, ela vem de uma necessidade não atendida. O que é uma necessidade não atendida? Né? Algo interno da pessoa que não foi bem compreendido pela própria pessoa. Então, esse comportamento agressivo, mais impositivo,
ele vem como se quisesse resguardar essa necessidade, como um processo, né, psicológico que a pessoa entra. Então, a comunicação não violenta nos propõe a começar a olhar para as nossas próprias necessidades, né? E é interessante uma coisa, eu sou mãe de 3 crianças. Gente, ela começa com esse rostinho de menina, já tem 3 filhos. Pois é, um de 11, um de 7 e um de 5. Uau, e eles ensinam muito a gente, né, Betinha? Muito. As crianças são, eu acho que nesse quesito realmente de humanização, de comunicação não violenta, quem é mãe, pai, acho que tem uma escola dentro da própria casa para poder levar para o ambiente de trabalho. Né? Exatamente, porque a gente é esse ser que não divide as coisas, a gente ocupa papéis. Mas a gente leva para os papéis, né, toda essa carga emocional das outras relações. Sim. Né? Então, muitas vezes eu grito, não há agressividade, mas eu grito com um tom de voz mais alto. Sim. Por quê? Porque existem necessidades não atendidas minhas. E aí, gritar pode ser violento? Pode ser como uma forma, desde que eu não esteja atenta, né, esteja agredindo verbalmente. Mas se eu venho com um grito, muitas vezes, é uma forma de preservar. Olha, eu tenho a minha humanidade, eu tenho uma necessidade ali não atendida, né? E aí a gente recobra a nossa autoconsciência e diz, né? Assume, bem, eu sinto muito, mas eu tive que fazer isso. É agora por causa disso, por causa dessa necessidade, então eu venho e o que a gente pode fazer de diferente, né? Então isso é uma comunicação não violenta interna. Sim. E uma comunicação não violenta com o outro. E é engraçado porque às vezes o pai diz assim, porque eu também sou bem calma, né? Sim. Dá pra perceber. Mas às vezes, como eu disse, eu grito. Claro. E aí o que acontece? Aí o pai vem, cadê a Betinha mediadora? Aí o que acontece? A gente precisa entender isso. Nós precisamos permitir ser, simplesmente ser. Isso é um autoacolhimento, a autoaceitação das nossas potencialidades, sim, porque eu tenho as potencialidades da mediação que está me trazendo muitos benefícios, da comunicação não violenta que está me trazendo muitos... Só que eu também sou humana e eu também tenho vulnerabilidades. E a gente precisa dessa coragem de ser imperfeito, trazendo aqui o livro da Brené Brown, né, como indicação para todas as pessoas. Que essas vulnerabilidades, quando a gente conhece, a gente coloca a luz sobre isso, a gente deixa de ter uma autocobrança. É verdade. E consegue trazer muito mais as potencialidades nossas à tona. É verdade. A gente tem que parar de romantizar, assim, na verdade tem que se normalizar, né? Que nós somos seres imperfeitos, né? Eu acredito que esse livro, essa indicação é maravilhosa, inclusive a gente já teve um outro podcast aqui, um episódio com a doutora Cláudia Claudino, que ela também falou desse livro. E quando a gente fala de relações, quando a gente fala de humanidade, essa coisa da gente se mostrar vulnerável, não numa perspectiva de fraco, né, ou de pequeno, mas não, eu sou normal, eu tenho meus dias que é mulher, que é mãe, né, TPM, e aí um dia que não foi muito bom, mas a gente saber resolver esses conflitos, né, saber que trazer a luz para que haja uma resolução, né? Isso é muito bacana. Porque é interessante que quando a gente coloca para debaixo do tapete, a gente vai abafando isso, né, para se mostrar forte. Isso acaba depois trazendo consequências, somatizando, cria um ambiente de trabalho, já que a gente está falando de ambiente de trabalho inseguro, né? Há um transbordar de sensações e sentimentos ali que são necessários serem geridos. Né? É muito importante a gente compreender que mesmo no mundo corporativo, as pessoas elas não são apenas seus papéis, elas são pessoas, são humanas, que têm sim os seus pontos fortes e têm os seus pontos fracos. Como lidar com essas circunstâncias para a gente aflorar mais esses pontos fortes e trabalhar numa equipe mais sustentável para que os problemas, as controvérsias
que muitas vezes a gente não dá atenção, mas geram muitos custos invisíveis às empresas. Então, Betina, você já respondeu a pergunta que eu iria te fazer posteriormente, né? Como que a relação da comunicação não violenta e a cultura de paz, elas reverberam nesse clima organizacional, né? Então, pra gente ir seguindo aqui, depois de pandemia, né? Depois desse universo todo do fica em casa, do home office, como que hoje, na sua perspectiva, quais são os desafios, né, que trouxeram essa nova forma de gerir pessoas nas empresas pós-pandemia? Após pandemia descortinou um cenário bem preocupante até, né? Um cenário de um psicológico mais sensível. As pessoas tiveram que mudar os seus estilos de vida e apenas clareou algo que estava normalizado, mas não era normal. Uma alta performance, mas uma alta performance que não era sustentável. É preciso a gente entender muito da performance adequada, da performance sustentável. O que seria isso? Aquilo que se trabalha com significado, com sentido. Você precisa entender o porquê você faz o que você faz. As pessoas hoje estão com a necessidade de ter importância e relevância, se sentir pertencentes dentro dos organismos, dentro das organizações, dentro das empresas. E se sentir pertencente é entender que a sua ação, a sua atividade é útil e está sendo encaminhada para uma missão da empresa. Então é fundamental. A gestão de conflitos, ela vem contribuir com a gestão de pessoas exatamente nesse sentido. Porque muitas vezes as empresas não percebem que, não, ali é um conflito pessoal, ali eu não vou dar pitaco porque deixa que eles se resolvem. Só que isso contamina psicologicamente todos os demais da equipe. Ruídos, inveja, má comunicação, atrasos, que muitas vezes é de um padrão comportamental. Isso vai minando uma produtividade, gera custos invisíveis. Por quê? Por que eles são invisíveis? Eles são de difícil mensuração. Verdade. Né? Não dá pra gente entender. E aí, um mal-estar, uma má comunicação, muitas vezes pode escalonar para o conflito. Tem uma situação muito engraçada de um conflito entre duas pessoas, né? E aí entre dois colaboradores, e aí um foi levar para o seu superior. E esse, quando foi levar para o superior, tinha maior predileção por uma das pessoas e entendeu como fofoca. E aí eles tinham um prazo para naquele mesmo dia entregar uma tarefa. Só que eles ficaram tão concentrados nessas intrigas entre esse triângulo que o prazo foi perdido. Então, quantas vezes a gente fica presos num ciclo de conflito, de problemas que são de fácil solução, mas que rompem ali exatamente no momento que a gente precisa de maior dedicação. Por quê? Porque tem o fator ansiedade. Quando nós temos prazos nas tarefas, nas atividades, nós criamos uma ansiedade maior, então nós ficamos mais suscetíveis a conflitos interpessoais. Então é preciso ter capacidade, o gestor principalmente, ter competências desenvolvidas para entender, diagnosticar ali que, bem, está tendo um conflito. Como eu vou intervir? Que atitude eu vou trazer para que aquelas pessoas consigam trazer uma solução, protagonizar suas relações e aí a gente focar naquilo que é essencial. Então, é assim que a gestão de conflitos, né, vai trazendo, seja a prevenção de conflitos, seja a gestão, porque existem diferenças aí nas nomenclaturas, para que as atividades, a produtividade, o engajamento das equipes, aquela sinergia da equipe aconteça efetivamente. Perfeito, eu já estou tomando nota, porque como eu disse aqui no nosso primeiro podcast, cada convidado que vem, além da gente estar aqui abordando um assunto necessário, inspirando você que está nos assistindo, eu também estou aqui aprendendo, porque é sempre uma oportunidade, né? Se você vem com um currículo desse, gente, que eu falei no início aqui, então ela tem uma bagagem, ela tem autoridade daquilo que ela está falando aqui, e eu já anotei aqui, performance sustentável, né, você trabalhar realmente com o sentido, evitar custos invisíveis, que são aqueles custos que muitas vezes
atrapalham no final das contas ali, né, a entrega daquela meta, daquele projeto dentro da empresa. E eu acredito que tem muitas empresas que ficam estagnadas bem aqui. E até você, né, chegar, tipo, sair dali, ver uma visão de fora para entender, gente, o que está acontecendo. Porque me parece, Betina, que você falando agora como profissional, né, como alguém que é gabaritada na área, é como se normalmente isso vai ficando tão automático dentro das empresas. Uma fofoquinha, um disse que me disse, um fulano não sei o quê. E aquilo vai ficando passando batido, e você vai ficando naquele ciclo de não concluir nada. Parece que fica tudo estagnado e você fica meio perdido. Onde é que tá errando? Onde é que tá, né? E vendo você falando, né? Como é que faz hoje, por exemplo, você... existem profissionais aqui, a gente falando de uma realidade teresina, uma curiosidade minha, existem profissionais como você, por exemplo, para a gente poder contratar para uma consultoria, para um diagnóstico, assim como você faz? Como é que hoje, assim, Teresina, como é que tá, né, de profissionais com o seu gabarito, realmente para dentro das empresas, para o mercado dizer, não, a gente precisa de ajuda, vamos chamar aqui Betina Costa para ela dar uma avaliada. Hoje, como é que funciona esse mercado aqui, do trabalho que você desenvolve? Olha, nessa parte de gestão do que a gente fala, gestão de conflitos organizacionais, o que é organizacionais? São as relações internas da empresa, que são baseadas nos stakeholders, ou seja, o público interno das empresas, colaboradores, líderes, gestores, entre setores, entre equipes. Então, isso seriam os conflitos internos organizacionais. Nessa questão dos conflitos internos organizacionais, existem alguns profissionais exercendo, ainda são muito pontuais, né? Na minha cabeça aqui eu me recordo de mais 2, né? Mas realmente é uma linha e uma abordagem mais recente, mais inovadora aqui no Piauí e no Brasil, né? Quanto às relações da empresa externa, que a gente chamaria de relações empresariais, conflitos empresariais, já existem sim, é o que a gente chama de uma mediação. A mediação, uma negociação ganha-ganha, não uma negociação de barganha, né? Já existem vários profissionais atuando aqui no Piauí com a mediação de conflitos, com também o que a gente chama de meios adequados de solução de conflitos, que é uma possibilidade da gente não judicializar e trazer a construção do que a gente chama de consenso, ou seja, acordos. Acordos que sejam benéficos para todas essas partes envolvidas. Perfeito. Eu pergunto, sabe, assim, sobre a disponibilidade, né, profissional, porque a gente aqui, o Piauí, é um estado que está, eu acredito, fomentando essa característica de ser um estado empreendedor, né? Porque aqui a gente tem o funcionalismo público, né, como maior base que movimenta a economia do estado. Então, a gente trazendo empresas sendo abertas, existe pessoas aqui, existem grandes empresas dentro do estado do Piauí, que são reconhecidas, inclusive, nacionalmente, mas profissionais como você falou, é recente ainda aqui. E quando você observa que é simples, na verdade, esses problemas, eles são tão corriqueiros, eles são tão comuns, que parece que a gente fica cego para enxergar. Verdade. Né? E aí eu só pude realmente experienciar isso porque o que acontece? Eu tenho 20 anos de formada em Direito, né, como advogada. E durante 13 anos eu fui assessora jurídica e depois diretora jurídica de uma empresa, de um grupo industrial. E lá, na época que eu atuava, 400 funcionários. Nós tínhamos um índice muito pouco, eu sou uma advogada trabalhista, sempre gostei da área trabalhista. A gente tinha um índice muito pequeno mesmo de reclamações trabalhistas. Eram 4 durante mais de 10 anos, a gente não tinha. Perfeito, né? Por que isso acontecia? Então, quando eu saí da diretoria jurídica, eu fui advogar realmente na área judicial, trabalhista judicial. Eu peguei muitas empresas com repetidas reclamações trabalhistas e eram diárias, eram demandas diárias e eu não entendi o que está acontecendo aqui, né?
E aí eu tive essa busca, essa curiosidade de entender o que é que faz isso ser assim. Eu me guio muito por essa pergunta, né? Eu sou curiosa. E aí, quando eu comecei a estudar psicologia positiva, além de outras questões, e a importância da mediação, do diálogo. A mediação, ela traz competências comunicacionais. O diálogo como ferramenta principal para acontecer essa gestão de conflitos. E era o que a gente fazia isso lá durante a diretoria jurídica. A gente dialogava, a gente entendia, a gente escutava, a gente dava atenção. A gente fazia com que aquele colaborador vestisse a camisa e entendesse o sentido da sua atividade. E isso gera confiança. Agora, quando não há esse diálogo, existe um empregado que é colocado para fora de uma forma que não é escutado, que isso gera uma dor. Sim. E essa dor, que não é bem processada, porque a gente não sabe lidar com as nossas dores, as nossas necessidades, vai gerar o quê? Opa, ele foi injusto comigo, eu vou entrar com processo contra ele, não me senti bem. Então, assim, como a gente pode trazer clareza? A comunicação, a mediação, para prevenir conflitos, que os conflitos escalonem. E é interessante, e você como tem propriedade para falar, porque você esteve nos dois lados, né? Tanto dentro da empresa, né, nessa parte como diretora, criando esse ambiente confortável, esse ambiente de diálogo dentro da empresa, e no outro lado, atendendo essa demanda judicial. Eu imagino que quando tu foi para esse outro lado, tu disse, gente, que mundo é esse que eu tô vivendo? Porque no mundo que no caso, né, quando você fazia essa gestão, as coisas fluíam, né? Uma empresa de 400 funcionários, você ter 4 processos trabalhistas a cada 10 anos. Gente, isso é o país das maravilhas, né? Então, dentro disso, e hoje, Betina, eu acredito que depois de pandemia também, com toda essa vulnerabilidade que as pessoas estão, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esse olhar mais humano das empresas para com o colaborador, eu acredito que ele deve ser ainda mais reforçado, né? E já entrando aqui na deixa do nosso término aqui da nossa entrevista, porque desse podcast, que o que eu acho bom do podcast é que a gente fica bem à vontade para conversar, né, de uma forma um pouco mais mais leve mesmo, né, trazendo as suas informações, trazendo o que você tem de melhor nesse formato de podcast para nossa audiência. Eu queria que, se você pudesse, eu acho que, sei lá, dar 2 dicas ou 2 conselhos, não sei se a gente pode usar dessa forma, para quem está nos assistindo, tanto para quem é colaborador, tanto para quem é gestor ou líder, dentro desse universo, né, de apaziguar, desse universo de humanizar e de prevenir conflitos. Qual 2... Aliás, você já deu várias aqui no decorrer da nossa entrevista, mas assim, algo realmente especial que de repente as pessoas possam começar a aplicar dentro das suas empresas e ver, poxa, aquela moça, ela tinha razão, eu apliquei, não era nem algo tão sobrenatural assim e já possa surtir algum efeito. Primeiro, assim, uma dica simples, saber escutar. Agora, a gente sabe ouvir. Ouvir é um processo biológico. A gente está escutando aqui, eu escuto a sua voz, eu escuto a sua voz e escuto você. Sim. Eu ouço o barulho do ar-condicionado, aqui tem um silêncio. Sim. Então, ouvir é biológico, escutar não. Escutar exige essa atenção, esse olhar, né? Compreender o que você está falando, o que você está me falando. Então, dar esse tempo de respeito ao outro, de uma escuta genuína, deixa o celular de lado, porque muitas vezes a gente está aqui, tô te ouvindo, tá, tô te ouvindo, e a gente está com a atenção dividida. Sim. Então são essas 2 dicas, não ter a atenção dividida, ter uma atenção plena, aqui e agora, e escutar o que o outro realmente quer falar. Uau, gente, olha, e isso eu acredito que a gente pode usar na nossa vida como mãe, como esposa, como amigo, como, né, líder, como colaborador, porque relacionamento de pessoas é o tempo todo. E o que você falou, essas 2 dicas, é a diferença, né, de ouvir e escutar, porque é a atenção. E realmente nessa loucura, nesse frenético que a gente vive, de estar respondendo no WhatsApp, e aí filho liga, e é uma demanda e outra, e você realmente não está ali inteira naquele momento.
né? Como a gente está aqui agora, no olho a olho, escutando, ouvindo e tendo essa atenção. Betina, foi um prazer imenso receber você aqui no nosso Empreende que Vende, no nosso Move TV Web. Já fica aqui o convite para você voltar outras vezes, para a gente poder tratar também de mais outros assuntos dentro dessa sua vasta área de experiência que você tem. E fica aqui aberto, né, o nosso microfone, fica aberto os nossos canais para você também voltar outras vezes, para as pessoas poderem também conhecer um pouco mais de você nas redes sociais. Você está nas redes sociais, está presente lá? Eu sempre estou contribuindo com conteúdos lá, falando sobre essa atuação. Aí eu deixo aí as minhas redes sociais, Betina de Costa. Muito bem, vai ficar aqui para você já começar a seguir. E eu acho bacana porque a rede social hoje, ela encurtou um pouco, né, desse acesso. Às vezes um profissional, por exemplo, você falou, são poucos ainda aqui, né, na cidade de Teresina e tal, mas só em consumir um conteúdo gratuito, né, que você tá ali falando e aplicando de uma forma intencional, de uma forma realmente a ser protagonista da nossa história, eu acredito que já vão ter excelentes resultados, não é isso? Exatamente. Então, pra vocês, gente, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, seguir o Move, seguir o Empreende que Vende, seguir lá no YouTube também, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Também seguir a apresentadora aqui que vos fala, vai ficar aqui nossas redes sociais marcadas e logo, logo nós teremos mais outro podcast do Empreende que Vende no nosso Move TV Web. Até a próxima!